Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar em consequências do pecado, focalizando dois aspectos: a questão da saúde, as doenças e os pecados de relacionamentos sexuais fora do casamento e, em princípio, adultérios. Isto é consequência de uma desobediência geral a Deus. E eu vou tomar como base, para começar, o Antigo Testamento em Deuteronômio, no capítulo 28. Deus diz que se o povo obedecesse, ele enumera uma série de consequências que naquela antiga aliança Israel colheria: bênçãos, prosperidade, paz, segurança, longevidade, vitória sobre os inimigos e muita bênção seria decorrente da obediência daquele povo de Israel. O povo de Israel, obediente à aliança com Deus, teria todas as bênçãos. Mas a seguir, a partir do versículo 15, Deus enumera as consequências da desobediência. E diz assim: se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldição é maldição mesmo, é coisa ruim que vai acontecer por mando do Senhor. Bem, alguém pode questionar, muitas maldições são consequências naturais dos atos das pessoas, mas na antiga aliança Deus estava no controle. Nós podemos dizer hoje, à luz do Novo Testamento, o seguinte: quem fica doente não é necessariamente porque pecou. Se é crente, provavelmente sim. Mas uma pessoa natural qualquer que fica doente não é necessariamente consequência do seu pecado, talvez consequência de seus atos, consequência de a pessoa não cuidar da sua saúde. Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então, essas leis valem para quem é de Deus e não necessariamente para os demais. É bom a gente entender isto. Tudo que acontece com alguém que é do Senhor tem um propósito de Deus, inclusive, principalmente, as doenças, que são uma maneira de Deus agir. E Deus fala isto através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, que por não discernir o corpo de Cristo, a pessoa quer ser um crente avulso, um crente de qualquer jeito, não está em comunhão, e então vai tomar a ceia só para dizer que tomou. E ao tomar a ceia, ele vai atrair condenação para si. Por causa disso, diz o apóstolo Paulo, alguns experimentam doenças que são ferramentas de Deus para trazer o crente à obediência, e se não der ouvidos, alguns podem ser levados até a morte. Isto pela mão de Deus, por causa da desobediência ou de tomar a ceia indignamente. Isto com o povo de Deus. Com os naturais, os demais, Deus não age assim. Então, vindo doenças, são consequências de tudo aquilo que as pessoas têm feito. Na antiga aliança com o povo de Israel, todo o povo de Israel era de Deus. Então as consequências vinham diretamente sobre todo o povo. Eu quero focalizar aqui dois aspectos. Um deles, as doenças. E no versículo 21, o Senhor diz: se não derdes ouvidos à voz do Senhor teu Deus, então o Senhor fará que a pestilência te pegue a ti,
até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre, a inflamação e com o calor ardente, com a secura, crestamento, ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Então, doença nos animais, doenças nas plantas e doenças no corpo das pessoas. Doenças como consequência direta da desobediência. Isso era muito claro e bem estabelecido na Antiga Aliança, o Antigo Testamento. Quando a gente vem para o Novo Testamento, esses princípios começam a ser questionados. E no capítulo 9 de João, perguntaram a Jesus: mestre, este cego aí, por que ele está cego? Foi pecado dele ou de seus pais para que ele ficasse cego? Eu não sei se eles sabiam que o cego era cego de nascença. Então, se foi cego de nascença, não poderia ter sido pecado dele. Mas isto seria algo questionável à luz da Antiga Aliança. Mas perguntaram a Jesus e ele respondeu: não, neste caso nem ele pecou, nem seus pais, para que ele estivesse cego. Mas ele está cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, é uma oportunidade para Deus ser glorificado no milagre que vai acontecer e ele vai ver. E então curou e o cego passou a ver. Nós temos que valorizar a possibilidade de milagres acontecerem. Nós deveríamos viver pela fé, usar os dons espirituais e estarmos orando pelos enfermos que não conhecem a Deus para que eles se convertam. Mas quando você for orar por um enfermo crente, muito provavelmente a oração não vai ser ouvida, a menos que ele se conserte com Deus. Muito provavelmente a enfermidade de um crente tem a ver com a desobediência dele, com o pecado dele. Um propósito de Deus, não somente pecado. Às vezes Deus quer mostrar alguma coisa, a pessoa está num caminho errado e essa pessoa vai ser alertada pelo Senhor com uma enfermidade, e quando a enfermidade vier, ela vai parar de trabalhar, ela vai parar outras atividades, vai começar a orar, questionar, ouvir a Deus, e então ela pode entender o que Deus está querendo, que ela mude de rumo, que ela mude de atividade. Deus pode estar querendo mostrar alguma coisa através de alguma enfermidade. Mas o que principalmente Deus quer mostrar, e isso é o que o apóstolo Paulo se refere em 1 Coríntios 11, é que o pecado tem consequências na vida do crente. E entre essas consequências, a enfermidade. Não é que seja uma punição, um castigo, não. É uma disciplina para aproveitamento, para o conserto e o arrependimento. Então, enfermidade na vida de um crente, em grande parte dos casos, é para arrependimento e conserto dele, para o bem dele. Ou é para Deus mostrar alguma coisa e o crente não tem tempo de parar, então com a enfermidade vai parar. Ou é por causa de algum pecado, é uma disciplina de Deus para que o crente se conserte do seu pecado. Nos naturais, nos que não são do Senhor, a enfermidade tem causas várias e isso aí não está regido pela lei de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem naqueles que são do Senhor. Eu quero focalizar a outra consequência. Eu acho muito interessante, dentre aqui um monte de consequências do pecado de Israel, no versículo 30, Deus diz o seguinte: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Ai, como é que isso dói, a traição no casamento. Infelizmente é o que mais tem acontecido. Por que alguém que é casado
deveria valorizar o seu casamento por causa do temor a Deus. Por que essa pessoa fica ouvindo abobrinha na internet? Por que ela fica com conversinha com outra? E por que ela acaba caindo no adultério com uma outra pessoa? Saber o que deve fazer e não fazer, isso é pecado. As igrejas estão tolerando crentes acomodados, carnais. Então, Deus vai permitir muitos adultérios na igreja. Deus não dirige ninguém para o adultério, mas Ele vai permitir, porque um crente carnal, que para mim não vai ser salvo, para ele ser sacudido, tomara que sofra uma traição mesmo aí, para ver se ele acorda e valoriza o casamento. Infelizmente, é o que tem acontecido. Mas nessa situação, graças a Deus, sempre tem havido casos de pessoas acordarem e se voltarem para Deus. Comece a entender essa situação. É horrível a existência de adultérios na igreja, mas acontece. Existem muitos adultérios que já estão sendo entabulados aí na internet, nas redes sociais. Isso é consequência da acomodação, pecado dos líderes da igreja, pecado dos irmãos os que estão se acomodando na igreja. Infelizmente, essas coisas vão acontecer com a permissão de Deus para sacudir os crentes acomodados. É doloroso, isso dói, uma enfermidade forte dói, um adultério dói, mas infelizmente muitos vão ter que passar por isso para acordarem, se despertarem, porque estão sendo crentes acomodados, carnais, e desse jeito não vão subir no arrebatamento, não vão mesmo.